Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Narguileiros DF. Bom, hoje estamos aqui com o mais recém-lançado arguile da Magic Group, que se trata aí do Magic Metsu, né? Esta belezinha aqui que está ao meu lado. E hoje nós vamos analisar ele para vocês, porque vocês pediram bastante nas redes sociais uma análise desse arguile, né? Eu postei lá que a gente recebeu um da Duff Narguilés e vocês pediram bastante a review dele, então hoje você vai saber tudo o que você precisa sobre este arguile aqui, os pontos positivos, negativos e o mais importante, se vale a pena. Lembrando que para nossa análise nós utilizamos aí o nosso Roche Monge Himalaia modelo Gold, papel alumínio Eleven e 3 peças de carvão Xamã, os nossos produtos oficiais aqui do canal. Além do mais, estamos fumando aí um rochezinho de Tangiers Candy Mint, né, a nossa queridinha aqui do canal. Então vamos lá analisar esta belezinha aqui. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre a apresentação e a embalagem do produto. Como vocês podem ver aí nesta imagem, é uma embalagem bem bonita, né? Tem toda uma textura ali de universo ali, né, do Magic Group. Costuma utilizar bastante esse background aí de uma poeira estelar ali bem colorida, né? E é uma embalagem realmente bem bonita, é uma caixa de um papelão bem fino, né? Vale ressaltar que dentro as peças vêm aí bem divididas, porém também por uma parte aí uma peça, podemos dizer assim, de papelão, né? E é um papelão bem fino também. Então não é uma embalagem muito segura, né? Se você for comprar pela internet, vale a pena antes mandar uma mensagem para o vendedor perguntando se tem como ele fazer uma embalagem um pouquinho mais reforçada, porque nós conhecemos bem os correios aí, né? Costumam não tratar muito bem as nossas caixas e as nossas mercadorias. Então uma embalagem bem simples e também não é muito segura, né? Vale a pena ressaltar este ponto aí, porém é uma embalagem bem bonitinha. E prosseguindo então, vamos falar um pouco sobre o que vem dentro da caixa aí, do que é formado aí o Magic Metsu, né? Ele é composto aí pelo vaso, a stem, o prato. Tem também esse conduíte aqui corrugado, né? Ele pode alterar a cor aqui, no meu veio branco. E também vem a piteira, né? Lembrando que o vaso é rosqueável, então você só vai precisar de uma borracha para o roche, porque aqui também a contrapiteira é embutida, né? Então ele já é praticamente o que nós consideramos um setup completo. Você só vai precisar realmente da borracha do roche e do roche em si para poder começar a fazer aí as suas sessões, né? Mas no mais, ele vem todo completinho da forma como estamos utilizando aqui. E prosseguindo então, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, a funcionalidade e as tecnologias que este arguile carrega. Primeiro, como eu já havia citado, ele é um setup completo, então para quem está começando e quer um setup aí custo-benefício, onde ele já vem completo ali, você não precisa comprar um prato separado, uma piteira, uma mangueira e um vaso, né? Aquelas pessoas que já preferem um setup completinho só para levar para casa e começar a fumar, ele já se encaixa aí numa boa opção, né? Numa boa escolha. Além do mais, a portabilidade dele é muito boa, né? Porque como vocês viram, ele pode desmontar aí em várias pecinhas. Então, para quem costuma sair de casa com um arguile aí, é um arguile que ele é bem portátil, vai caber numa bag ali, numa mochila tranquilamente, né? Ele não fica tão grande assim quando está desmontado. A parte maior mesmo vai ser o vaso, né? Mas geralmente quem tem uma mochila de arguile já é uma mochila um pouquinho grande que vai caber aí o vaso tranquilamente. Prosseguindo então, ele tem aí também o vaso rosqueável, né, que está sendo uma característica muito interessante dos setups completos de tamanho médio hoje em dia, né? Nós vemos que várias marcas estão apostando nessa tecnologia do vaso rosqueável. Ele não é meia rosca, né, que é aquela rosca que você só dá meia volta e ela já encaixa. Ele dá várias voltas ali,
né? Então, não que seja um ponto ruim, mas não é tão prático igual que dão só uma meia rosca, né? Mais fácil dar só meia voltinha, mas aqui também não vai atrapalhar em nada, né? Ele tem a contrapiteira embutida, né? Então você dispensa ali o uso de borrachas, né? E não vai ter aquela dor de cabeça de ficar caindo a mangueira do arguile. E também o respiro diferenciado, né, que a maioria das pessoas buscam arguilhas com respiros diferentes, né, para sair da mesmice do respiro ali saindo do coração e sempre aquela mesma coisa. Então é um charme muito legal aí do Magic Mezzo. Além do mais, o prato dele também é rosqueável, né, então você vem ali com o encaixe do roche, rosqueia ali na central da stem e ela vai fixar ali o prato, né? Então não tem aquele problema do prato mexer quando você estiver batendo carvão ou ficar arranhando ali a parte de baixo do prato, né? Por ele ficar em atrito ali com as cinzas. Então é bem vedadinho ali e bem encaixado. Só um ponto que vale ressaltar também, porque quase aconteceu comigo, né? É uma coisa que tem que tomar cuidado, porque ele tem um diferencial que a rosca ali do roche é macho, né? Então assim, não fica um pino da central da stem para fora para você encaixar ali uma rosca fêmea do roche, né? Então quando você tá tirando ali, que foi o que quase aconteceu comigo, quando eu tava desrosqueando ali o meu prato, poderia ter acontecido do prato deslizar e cair no chão, né? Então vale a pena ressaltar esse ponto para quando você estiver tirando o prato ali, ficar com a stem reta para cima para você poder tirar e evitar que o prato caia no chão, amasse ou danifique a pintura, né? Este é um ponto que eu acho que não ficou muito legal, porém que também se a pessoa tiver um pouquinho mais de atenção não vai interferir em nada aí na sua sessão. É mais um cuidado a mais para você não acabar danificando o seu prato aí com acidentes aí na hora de lavar ou de desmontar o seu arguile. Bom, e prosseguindo então, vamos falar um pouquinho sobre o fluxo e o respiro do arguile, né? A começar pelo fluxo, eu vou dar uma degustada aqui, uma puxada, né, para vocês verem o arguile funcionando. E vamos lá dar uma degustada no nosso arguile para mim passar minhas considerações sobre o fluxo dele. Bom, aqui fumando aí no Magic Mezzo, o que dá para reparar é que ele tem um fluxo um pouquinho mais restrito aos demais que nós temos hoje no mercado nacional, né? E também quem prestou um pouquinho de atenção ali nas medidas, deu para reparar que é bem fininho ali o diâmetro interno da stem, né? Então a Dow Stem ela tem um diâmetro um pouquinho mais grosso, mas quando chega ali na stem ela dá uma afinada, né? Então o diâmetro interno é um pouquinho mais fino. E isso se torna, né, faz com que o arguile tenha uma puxada um pouquinho mais restrita, um pouquinho mais pesada. Não que isso vai ser ruim, né, porque tem muitas pessoas que preferem, né, até mesmo pessoas que me dizem que os arguiles atuais têm uma puxada muito leve, né, então aí o Magic Mezzo vai ter uma puxada um pouquinho mais pesada. Não é aquele pesado absurdo, né, a se comparar com o arguile egípcio, mas ele é um pouquinho mais restrito do que os demais arguiles que nós temos hoje como padrão dos arguiles nacionais, né? Então ele é uma puxada um pouquinho mais pesada, porém bem agradável. E agora vamos falar aqui do grande charme aí do Magic Mezzo, né, que é o respiro. Como vocês podem ver aí nesta imagem do respiro funcionando, é realmente uma vazão muito bonita. Ela se encontra ali quase que no meio da stem ali, né? Tem uma vazão ali no meio. São duas saídas de respiro, né? Com duas bolinhas de nylon, né? Que semelha ali ao plástico, aquela bolinha branca que eu considero melhor porque é mais leve, né? Para assoprar. E ele tem uma vazão bem legal e bem bonita também, né? Um charme, um estilo aí bem interessante. E agora que a gente mostrou aí o respiro funcionando, vamos mostrar aqui na prática se ele consegue limpar aí a câmara de fumaça com uma só assoprada. Vamos lá. Funcionou, limpou a câmara de fumaça e esvaziou por inteiro antes mesmo de terminar a assoprada. Bom, e agora que a gente mostrou e apresentou o Magic Mezzo por inteiro, a funcionalidade, as tecnologias e apresentou ele direitinho para vocês, vamos falar então sobre os pontos positivos e negativos deste arguile.
para termos a conclusão aí se vale a pena o investimento. Bom, vamos começar então pelos pontos negativos, né? Lembrando que tudo isso com a base de uso que eu tive e também baseado aí na minha opinião como consumidor. Vamos para o primeiro ponto negativo, que é exatamente o encaixe do Roche, né? Ali, como vocês podem ver nesta imagem, ele tem um encaixe muito pequeno. Eu testei mais ou menos aí 4 ou 5 tipos de borrachas de Roche diferentes e todas elas ficaram meio folgadas, né? Então o que eu estou utilizando aqui, estou utilizando 2 borrachas de Roche, uma mais fina por cima de uma mais grossa, né? Porque assim ele conseguiu aí fixar bem o meu Roche. Então é um encaixe muito pequeno, eles poderiam deixar um pouquinho mais grosso. O segundo ponto negativo seria o encaixe do prato, que eu ressaltei anteriormente, que é muito fácil de você ter um acidente ali com o seu narguilé devido a este encaixe do prato, pelo fato do encaixe do Roche que segura o prato ali ser um conector macho, então você tem que encaixar ali na stem. Então se a stem não estiver 100% na vertical, né, geralmente eu costumo deixar ela um pouquinho torta quando eu estou desenroscando ali, então se você fizer isso, o prato simplesmente vai cair quando você terminar de tirar ali o pino do Roche, né? Pode acontecer de cair na base, de cair no chão e amassar o prato, ou cair na pia e tem um Roche ali, alguma coisa, enfim, diversas coisas. É um ponto que tem que tomar muita atenção, porém que poderia ser mais simples, né? Poderia ser mais fácil se tivesse ali um pininho já para você deixar o prato pré-fixado e depois vir com o encaixezinho do Roche só realmente para travar ali o prato, né? Esse é um ponto que eles poderiam ter pensado. Bom, o terceiro ponto negativo que eu separei aqui para vocês não vai afetar em nada na sua sessão, porém não é tão prático como os demais, né? Que seria exatamente a quantidade de voltas que você tem que dar ali na stem para ela encaixar no vaso, né? Geralmente tem uma tecnologia mais simples, que é só aquela de meia volta, né? Vários arguilés já utilizam, é mais prático, é mais rápido também. Não que isso vai influenciar na sua sessão, porém é algo que poderia ter sido também melhor elaborado. E o último ponto negativo aqui que eu separei se trata exatamente também da embalagem. É uma embalagem muito simples, não é tão seguro assim, né? Porque tem que ser levado em consideração que este arguilé pode ser comprado pela internet, né? Tem uma grande chance das pessoas comprarem pela internet e essa embalagem é totalmente contra aí a preservação do arguilé, em segurança do arguilé, se for comprado pela internet, né, ou até mesmo no estoque ali, se as pessoas da tabacaria não tiverem um cuidado. É uma embalagem muito frágil, né, ela pode abrir embaixo, ela só tem papel, não tem nenhum bolha ali, não tem nenhum isopor para preservar as peças ali, caso tenha um impacto na caixa ali, né? Então deveria ser uma embalagem um pouquinho mais segura, né? Mas volto a dizer também, se o lojista tiver cuidado na hora de enviar, na hora de armazenar o arguilé, não vai acontecer nada disso. Porém, é um ponto também que poderia ter sido um pouquinho mais reforçado. E agora que a gente falou dos pontos negativos, vamos falar então dos pontos positivos aí do Magic Metso. A começar pela estética. É uma estética realmente muito bonita. A pintura realmente tem um acabamento impecável, né? Nesse tom fosco que eu gosto bastante. E em questão de estética e pintura, ele realmente dá um arraso, aí, dá um show, né? Realmente muito bonito. Eu considero sim este um ponto positivo. O segundo ponto positivo é a questão dele ser um setup completo, né? Então isso é muito prático. Você dispensa ali o uso de maior parte das borrachas, né? Que são a do vaso e a da mangueira, então você dispensa essas duas aí. É um setup completinho, é muito fácil de transportar, né? Você pode carregar pela stem, pelo prato, né? E também, como eu, né, que estou há mais tempo aí no mundo do arguilé, sempre prefiro carregar pelo vaso, né? Porque é uma mania já, um costume já de carregar o arguilé pelo vaso. Porém é uma questão muito legal ser um setup completo, né? E isso agrega bastante no custo-benefício do arguilé no final. O terceiro ponto positivo seria aí o respiro, né? Que é um respiro muito bonito, diferenciado, né? Ele tem uma estética e um design muito bonitão aí quando você está utilizando, né? Sai a fumaça ali ao centro da stem, realmente é um show de se ver, não é mesmo? E também é um respiro muito leve, né? Tem ali as bolinhas de nylon
que é a minha preferência, e ele é bem funcional, então ele esvazia toda a câmara de fumaça de uma maneira bem rápida e fácil. E o nosso último ponto positivo é a facilidade de transporte e também de higienizar este arguile, né? Pelo fato dele se desrosquear aí em várias partes. Então, para quem costuma carregar o arguile, é muito mais interessante que tenha um arguile que se desrosque aí em várias partes, né? Se separe em mais partes para poder armazenar legal aí numa bolsa ou numa mochila própria para arguile ou que também não seja própria para arguile, né? E para higiene, principalmente, é muito mais interessante que você possa aí abrir as várias partes do arguile para poder higienizar corretamente ali com uma escovinha, com uma buchinha, com detergente. Então esse também é um ponto positivo dele se desmontar aí em várias partes para você poder ter acesso ali na hora da higiene e na hora do transporte também. E tem um último ponto aqui que eu não considerei nem positivo nem negativo, porque vai muito de paladar, né? De pessoa para pessoa, cada um vai ter a sua preferência aí no arguile, né, que é a puxada mais restrita. Então, para alguns este ponto vai ser negativo e para outros este ponto vai ser positivo. Então, ele tem uma puxada um pouquinho mais restrita, um pouquinho mais pesada do que os demais que a gente consome aí no mercado nacional. E para finalizar, então, vamos falar do custo-benefício. Será que vale a pena estar adquirindo aí um Magic Metsu? No dia em que gravamos este vídeo aqui, o Magic Metsu está com o seu preço de R$ 550 lá na Duff Narguilés, a tabacaria oficial aqui do nosso canal. Tendo em base esse preço e levando em consideração que é um setup completo, que vem piteira, conduíte, vaso, stand, prato, é sim um preço bem interessante, né? Ele está com um custo-benefício bem legal, onde você paga bem pelo que você está levando. Ele tem as diferenças dele ali, tem os pontos positivos e negativos, porém por esse preço vale sim a pena a aquisição de um Magic Metsu. Ele está com um custo-benefício aí excelente se permanecer aí nesta faixa de preço. Bom, então nós encerramos aqui a nossa análise aí do Magic Metsu. Espero que tenha sido útil. Se por acaso passou alguma dúvida batida e que não foi esclarecida no vídeo, você pode deixar aí nos comentários do vídeo que eu vou tentar responder o mais rápido possível, certo? Mas eu espero que eu tenha ajudado aí a você tirar as suas dúvidas, você que está pesquisando aí, está procurando saber se vale a pena a aquisição do Magic Metsu, né? Espero ter mostrado aí os principais pontos. Queria agradecer também a Duff Narguilés por ter disponibilizado aí este arguile para a gente poder estar fazendo essa análise para vocês. E lembrando, se você quiser adquirir um Magic Metsu de qualquer cor, todos eles estão disponíveis lá na Duff Narguilés. E se você quiser acessar o site deles, basta escanear este QR Code que está aparecendo na lateral da sua telinha ou digitar no seu navegador www.duffnarguilés.com.br. Lá você encontra o Magic Metsu e também vários outros acessórios para o seu arguile. Lembrando que tem uma aba específica lá de itens que eu recomendo, tá? A aba Narguileiros DF. Então dá uma conferida lá que tem vários acessórios e produtos legais que eu separei para vocês. Além do mais, você pode utilizar o nosso cupom de desconto Narguileiros DF5 para garantir 5% de desconto em todas as suas compras no site, pagando no boleto mais 5% ou parcelando em 12 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Bom, foi essa a nossa análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Queria pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, Facebook, Instagram e Twitter, para vocês se manterem informados do nosso dia a dia aqui do canal e também conferir os nossos unboxings que a gente faz através do nosso Instagram. E também, muito importante, botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações se quiser ser notificado de todo vídeo novo que chega aqui na área e deixe o seu like, que ajuda bastante a este conteúdo ganhar relevância e chegar para cada vez mais pessoas. Foi essa a nossa análise de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia e até o próximo vídeo. Thank you.